Fala galera do Qual é Boa, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no nome do espaço é Renato Rodner Gallery. É, Rodner Gallery. Ou só Rodner Gallery? Só Rodner Gallery. Chique demais. Chique demais, né? Tô aqui com ele que é pintor, artista plástico, apresentador de TV. É um homem de sucesso em várias áreas das artes. É isso ou eu tô mentindo? Não, é isso. Isso é do apresentador já faz tempo, mas tá bom. Renato, isso faz parte da minha história também. Exatamente. Mas como é que você gostaria de ser apresentado? Como é que você se apresenta? Eu sou um artista plástico, Renato Rodner. Artista Rodner plástico. É a minha marca só e pronto. Muito bem. Aqui nessa entrevista eu vou perguntar pro Renato o porquê que ele tá aqui onde ele tá agora. Ele é um artista de sucesso brasileiro, tá aqui em Portugal há muito tempo e... Ok, é um homem de sucesso, tá aqui uma galeria linda, aqui na Casa da Guia, em Cascais, mas o que eu quero saber um pouco da sua história são esses detalhes que te fizeram chegar até aqui. São vários detalhes, né, Renato? São, aí tem uma longa história, né? Eu cheguei aqui em 90, olha só. Caramba. Tu nem tinha nascido, né? 90 não, nasci em 92. Isso são quantos anos de Portugal? 90 para agora são 33 anos, é isso? É, 32 anos. 30... A gente já tá em 2020. Ah, tá. 32 ainda não virou o mês. Ainda não virou. Caramba, muito tempo. Quando chegou era tudo mato, né? Era tipo isso. Não, quando eu cheguei, incrível. Não tinha autoestrada Lisboa-Cascais. Só tinha ainda, dois canais de televisão e era escudo. A Amália Rodrigues estava viva. Caramba. Que eu conheci. Ela foi numa exposição minha. Então, olha... Mas antes da gente chegar nesse ponto, porque o artista brasileiro não aparece do nada em Portugal, mas antes da gente ir um pouco para sua história... Explica aqui um pouco do lugar onde a gente está e dessa exposição que a gente está vendo agora. A Casa da Guia tem 21 anos, tá? Okay. Ela foi restaurada, tá, por o arquiteto Cláudio Vanderlei. É um espaço que virou um ponto fantástico de Portugal inteiro, porque Cascais é o luxo de Portugal, né? E é um ponto turístico, um ponto frequentado e visto por todas as pessoas que vêm do mundo inteiro para Portugal. E é em frente à praia, né? Isso aqui é lindo demais, tem natureza, tem restaurantes, tem tudo. Muito bom. E aqui no seu espaço, você está aqui há quanto tempo aqui com a sua galeria? Eu já estou há 15 anos com a galeria. Caramba, legal. Mas eu não uso só esse espaço, eu uso a casa toda como espaço. Isso aqui é um palacete. E como sendo um palacete, a casa toda fica com os corredores, com tudo fazendo parte da exposição. Muito bom. Dos eventos que eu faço. Renato, eu estava vendo aqui, me chamou a atenção esse quadro aqui. Você tem como explicar pra gente? Porque eu acho que quando o artista explica a própria arte, fica uma coisa linda, emocionante de ver. Segura aqui o microfone. Tá bom, deixa eu te explicar. Esse aqui foi uma exposição de 100 anos do Saramago, que foi feito na Belas Artes, e a Belas Artes convidou todos os sócios da Belas Artes para pintar Saramago. O tema era a obra e o personagem Saramago, né? O grande escritor. E eu fiz um ensaio sobre a cegueira. Caramba, legal. Tá? O ensaio só que com o título A Luz da Cegueira. Ok. Tá? Isso é uma homenagem ao trabalho dele. E então, fiz uma pesquisa lendo também um livro que as pessoas estavam ficando cegas. Elas não eram cegas, elas foram ficando cegas. E quando uma pessoa vai ficando cega, ela vai vendo vultos. E alguns pontos de luz. Entendi. Inclusive a pessoa sonha colorido. Que legal. Muito legal. E o que eu fiz? Isso aqui é um quadro para as pessoas tocarem. E quem pode, quem é invisual tem escrito em braille. Ah, que legal. O que está escrito aqui em braille? Tem vários. Eu não guardei todos os nomes, mas está aqui atrás. Eu vou te dizer. Humanidade, silêncio, compaixão, loucura e sensibilidade. Muito legal. A gente vê aqui por trás tem os quadros. Quem é visual pode enxergar e tocar, e quem é invisual lê. Que legal. É essa a ideia do quadro e dentro dessa homenagem ao Saramago. Nossa, que maneiro. Então também representa essa coisa da transição da pessoa ficando cega. Ficando cega. Maneiro. E acaba sentindo a consequência de uma pessoa ficar cega, né? Continua... Porque se tu lê o romance, tu vai sentir a transformação das pessoas na medida que vão ficando cegas e desenvolvendo outras qualidades, outra sensibilidade. Muito legal. Obrigado, agora sim. Renato, me diz uma coisa. Antes de você realmente se tornar o artista que é, você já veio de uma família que tinha sua irmã que também era artista, não era isso? Sim, sim. A Vera Beatriz,
que é a minha irmã Tita, conhecida como Tita em São Paulo. Era do Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcho, né? Nós somos todos do Rio Grande do Sul. Só que a família viajou muito. E a Tita viveu na Suíça. Meu pai foi embaixador na Suíça, foi diplomata lá. E eu ainda não tinha entrado. Então ela viajou e conheceu a técnica do batik e trouxe o batik para o Brasil. O seu pai era diplomata e sua mãe? Minha mãe não era primeira-dama. Primeira-dama, muito bem. É uma excelente Na época de primeira-dama. Muito bem. E aí, então a sua irmã foi a primeira da família a ir para esse lado mais artístico. Mais artístico. Depois eu me criei um pouco no ateliê dela. Né? Isso no Rio Grande do Sul ainda? Isso no Rio Grande do Sul. Só que ela foi para São Paulo. E a minha outra irmã, a Ione, que é toda ligada a museus, era uma antropóloga, museóloga, achou que eu, pequeno, estava seguindo o desenho e tudo, e disse, vamos colocar ele no Centro de Desenvolvimento da Expressão, que é uma escola de arte do sul do Brasil. Entrei para lá com 11 anos. Você meio que começou... Isso, com quantos anos você começou a desenhar isso? Assim, que você já entendeu que tinha um lado artístico ou foi mais por diversão? Não, eu já focava mesmo. Gostava mesmo, legal. Gostava mesmo. Eu, com 11 anos, já estava fazendo. Com 14, já tinha feito a minha primeira individual. Muito legal. Primeira exposição individual só de artes suas. O primeiro salão de arte, que era a salão de arte jovem. Só que o jovem ali não era pela idade, era para o início de carreira. Início de carreira, entendi. Entendeu? E eu fui um destaque do tal salão. Que era o mais novo. Que era o mais... Não, mas aí é que tá. Quando eu fui escolhido, foi pela obra. Depois, não sabiam da idade. Da hora que eu cheguei, foi uma chatice, porque só falavam da idade. É verdade. Daí eu disse, poxa... Vejam a minha arte. Eu digo, agora o que está valendo... Para ser aprovado foi o quadro. Agora o que está valendo é que eu sou muito jovem. Então eu sou um prodígio, aquelas coisinhas. Mas você não acha que isso também acabou te ajudando de alguma forma para ganhar mais visibilidade? Sim, isso foi início. Fiz televisão na época. Já nessa época, não. Vamos levar esse menino prodígio para a TV. Nessa época eu já fiz os programas que tinha. Porque tu sabe que no Brasil, cada estado tem alguns canais de televisão regionais. Então eu fiz entrevista, apareci muito. E fora isso, é o auge da juventude também, aos 15. Eu dança e música, e eu mais jovem eu era mais bonito, então eu fazia modelo. Legal. Com 15 anos eu digo que fiz dança, fiz clássico, fiz contemporâneo. Mas pronto, isso tudo de alguma forma influenciou, né? E desde cedo que você teve essa percepção que é possível viver sendo artista, porque imagina, eu imagino você vendo o seu pai no mundo diplomático, mais uma área burocrática, vendo pessoas sempre muito bem vestidas, muito sérias. Procurador da Justiça, tudo. Nós morávamos num prédio só morava executivos, juízes. E a sua irmã mais velha, que ela era do mundo da pintura, da escultura, mas ela morava já em São Paulo na minha adolescência. Já vivia lá, como artista. Como artista. Entendi. Entendeu? Não, mas não era para mim ser artista, era para mim ser um diplomata. Mas você via que era possível ser artista de sucesso, que nem a sua irmã. E graças à educação que meus pais me deram, é que abriu portas. Eu usei a educação, que era para ser um diplomata, para ser uma pessoa ligada à comunicação até com as pessoas, e saber lidar, chegar em qualquer lugar, desde uma favela, um palácio. Eu tinha uma educação que dá para todos os setores. Isso, a base da educação das pessoas é que abre portas. Entendi. A conexão acaba abrindo muitas portas. Ou você adquire com o tempo, né, pela convivência, porque tem pessoas que não tiveram preparo para isso, mas com o tempo vão se aprimorando e chegam lá. Muito legal. E nesse seu processo inicial, a sua irmã era meio que a sua mentora, ela te ajudava, ela estava muito ocupada? Como é que era isso? Você que invadiu o espaço dela? Eu que invadi. Na realidade, eu trabalhava para ela. Ela fazia aquelas coisas de batik e eu tinha que ir lá com ferro, abrir. Botava o irmão mais novo para fazer o trabalho mais chato. Mais pesado. Mas com isso eu aprendi. Muito legal. A sua irmã, hoje em dia, ela ainda atua... Ela continua em São Paulo, fazendo esculturas, pintura, ilustração de livro para criança. Que legal. Ela está ótima. Okay. Bom, esse início eu já entendi. Então, influenciado pela irmã que já era artista, invadi lá o ateliê dela e também era um pouco colocado para ser o ajudante meio que forçado da sua irmã para as tarefas difíceis.
E aí você fez, então, aos 11 anos, já começou a despertar essa parte do desenho, foi para uma escola específica de arte. Era uma escola fantástica, porque eu aprendi a revelar filmes em preto e branco, tinha aqueles laboratórios que hoje em dia eu acho que não existe mais, né? Mas era laboratório de preto e branco. Aliás, deve existir. Com a luz vermelha. Daí tu faz efeitos de... em cima com a luz, tu usa papéis, usa folhas de árvores e de coisas, e dá aqueles efeitos, vai aprendendo a lidar no escuro ali para queimar o papel para dar o efeito que tu quer. E para essa escola foi um divisor de águas, assim, para realmente você bater o martelo e falar, cara, é isso que eu quero. É isso que eu queria. E era engraçado, porque eu usava o fato de eu ser muito novo, daí isso aí foi uma coisa que eu usava no próprio colégio, quando tinha aula de arte. Eu era muito metido. Eu fazia uns desenhos e entregava para ter a nota. Como assim? Isso aqui deixa para o teu futuro, para a professora, imagina. Como se fosse assim, quando eu virar famoso, você vende isso aqui. Isso é bom demais. E as minhas notas eram ótimas, até um dia que uma me deu 0. Eu tive 0 na minha vida em arte, gente. Que ela disse, eu não te mandei fazer isso. Você fazia sempre desenhos a mais. Não, ela me deu um exemplo do que nós teríamos que seguir e retratar aquilo, mas e eu resolvi criar a minha visão sobre aquilo. Entendi, boa. E como eu nunca fui não tinha sido contrariado há anos, você falou, vai dar certo de novo. Não, mas mandei para ela e acho que ela devia, na época, que ela devia aceitar aquilo. E daí eu gritei com ela e disse, isso não é forma de se dar aula de arte, você tem que deixar a pessoa desenvolver. Ela foi e pegou, tá bom, vou deixar tu criar. Deu 0. Na prova. Muito. Me apaixonei por ela. Boa, é isso. Me apaixonei. Criou um desafio ali. Eu fiquei apaixonado por ela. E depois, quando era um pouquinho mais velho, fui a cinema com ela, algumas coisas assim. Que legal. Então, ou seja, desde o início, a família apoiou, né? Os seus pais, quando souberam que você tinha essa veia artística, apoiaram ou ficaram decepcionados? Pô, não vai ser diplomata? Não. Apoiaram desde que eu estudasse, né? O apoio era assim. Mas só que o que acontece com o adolescente de 18 anos? Se revolta, né? E sai de casa. Qual que foi a sua revolta? Como é que foi isso? Não, foi uma briga com meu pai. Que eles viajaram, eu dei uma festa em casa, né? Excelente ideia. E apareceu todo tipo de personagem num prédio inteiro de juízes. Daí a vizinhança inteira falou que tinha Marilyn Monroe, que tinha amigos, 2 homens beijando, e tinha não sei o quê. Renato enlouqueceu, vocês viajaram. E eu digo, bom, daí meus pais disseram que eu estava envergonhando a família, daí fiquei revoltado com aquilo, saí de casa. E aí quando você saiu... Porque quando eles chegaram, a casa estava impecável. Exatamente, então, fez a festa e arrumou tudo, não tinha motivo de reclamação. Que estavam reclamando. Vizinhos malditos. Invejosos, eles queriam estar na festa. Que eu fiz? Eu saí de casa, aí que apareceu o Renato Rodney. Porque eu recebia, como tinha amigos, uma amiga minha que era Renata Esmal, que nunca mais vi na vida, mas era uma filha de um embaixador que em cada país me mandava uma carta. Que legal. E eu recebi umas cartas dela com o Renato Rodner, que era o meu Rodrigues, virou Rodner. E toda vez que chegava uma carta ou um cartão postal, meu pai me dava, olha, chegou uma carta aqui para o Renato Rodner, não sei quem é esse, mas está aqui, chegou, e era para mim. Então, quando saí de casa revoltado, eu digo, guardando as coisas para ir embora, assim, apareceu a tal da carta, as cartinhas dela, da Renata, e eu li, e eu tinha uma exposição logo em seguida. Troquei os convites, botei tudo Renato Rodner. E mandei. Achei que Renato Rodner era o seu nome mesmo, não é? Não. Mas Renato. É Renato. Renato Rodrigues. Rodrigues. Mas, aliás, estou falando isso, eu nem deveria, né? Mas pronto, agora já era. Mas porque eu assino, até no meu cartão de cidadão, a assinatura é Rodner. Legal. Então, é uma marca, é minha marca, né? E quando você estava com 18 anos, que você acabou que saiu da casa dos seus pais, como é que estava você no meio da arte? Você, aos 14 anos, já tinha feito uma exposição sozinho, só o seu, e você já estava ganhando dinheiro com arte em 14 anos ou foi mais tarde? Não, foi indo aos poucos. Não, também não estourei assim de vendas nem nada disso. Comecei fazendo xilogravura. O que é isso? Xilogravura é uma técnica feita na madeira para imprimir no papel. Entendi.
Tá? E eu fazia cores. Okay. E essa foi o meu início. Comecei com estilogravuras das exposições. Okay. Essa foi dos 14 anos? Dos 14 anos. Daí, depois, como eu saí... vou adiantar um pouquinho. Eu saí de casa, o que eu ia fazer? Eu comecei a criar estampas para as marcas. Tá, para poder sobreviver. Criei primeiro um grande desfile com um estilista. Pedi para ele desenhar. Mas como é que foi isso, Renato? Não me encurta a história. Mas me diga assim, você estava ainda no Rio Grande do Sul, e aí como é que foi essa ligação para você começar a trabalhar com estampas e com arte em roupas? Você falou com alguém específico? Você teve essa ideia do nada? Alguém te aconselhou? Como é que foi isso? Não, a minha irmã fazia isso em São Paulo. Ah, entendi. Entendeu? Daí eu disse, eu vou fazer isso, já que agora sair de casa eu tenho que... Eu estava acostumado com mesada, né? Ok, boa. Eu tinha semanada. Muito bem. Então, como é que aquele menino que tinha semanada... Meus pais acharam que eu ia durar pouco tempo na saída de casa. Sem os pais. Que no dia seguinte, uma semana depois... Eu ia pedir socorro. Eu ia pedir socorro e não era nada disso, você é um menino super comportado, qualquer vou coisa. Até fazer faculdade para virar diplomata. Eles acharam que eu ia durar pouco tempo fora, mas não aconteceu. Okay. Não aconteceu porque eu daí comecei a pintar e inventei essa história de pintar com esse estilista. Ok. Mas como é que chegou esse estilista? Você já conhecia ele? Porque eu te falei que eu fui um modelo, né? Falou. Entre 14 e 18... não ganhava dinheiro tanto na pintura, eu ganhava dinheiro como os desfiles, os comerciais que eu fazia. Ah, que legal. Ou seja, toda essa visão, essa visibilidade que essa exposição de você ser o rapaz mais novo também ajudou nesse processo das outras artes que você ingressou, né? E porque também, se conhecer bem o Rio Grande do Sul, não tinha na época muitos negros como modelo. Ah, entendi. E eu, como vim de uma classe média, e frequentava muito moda, e eles me fotografavam e tudo, fazia os desfiles, trabalhava para algumas marcas lá como XC. Na própria marca, eu comecei a ir nas fábricas. Entendi. E comecei a apresentar tecidos estampados para eles. Ok. Então, começaram artesanalmente, e começaram a me encomendar. Caramba, então no início você ia nas galerias, nas exposições das artes, das roupas, dos lançamentos, eles viram você e falaram, não quer posar pra gente? Foi assim o convite? Ou você que chegou, como é que foi isso? Não sei nem como, na realidade, eu comecei a ser convidado, porque eu dançava. Ah, entendi. Então você ia para se apresentar de alguma forma. E até fiz desfiles que eu achava um absurdo, porque eu não tinha altura para isso. Moda jovem eu fiz. Que eu achava que moda jovem ainda passava, mas eu tive desfiles que eu fiz com a Jane Bezerra, que é uma modelo famosíssima no Brasil, altíssima. Eu disse que eu não posso entrar com ela. Disse que vai entrar com ela. Ela vai entrar. Vai entrar com ela. Eu disse que eu não posso, gente. Olha um mulherão desse, olha eu. Não, mas daí ela encarnava o personagem e ia. Poxa, daí vinham depois, todo mundo, ai, cadê ele? Mas o pessoal já sabia também que você fazia quadros, pintava, mesmo quando você estava nas passarelas, era uma coisa à parte? Quando eu ia para o ateliê, para a escola de arte, era a escola de arte, era outra parte. Entendi. Por isso que eu digo que tinha várias vidas, nunca era uma coisa só. Ok, entendi. Entendeu? Fiz fotos até nu, assim, para revista de moda, de roupa. Sim. Entendeu? Só vinha essa bolsa, não aparecia nada, era uma coisa artística. E pronto, com isso eu conhecia muita gente. Então, quando eu saí, eu criei essas estampas com esse estilista, eu pedi para ele desenhar camisetas, coisas para apresentar o desfile, e eu mandei fazer com aquela semanada, que estava juntando. Ainda tinha. E o que aconteceu? Os modelos todos mais famosos da cidade desfilaram de graça para mim. Você já conhecia eles todos? Conhecia todos desfilaram de graça para mim, e a boate mais famosa da cidade, Água na Boca, na época, me cedeu espaço para fazer o desfile, e eu vendi ali mesmo, já mandei, já perdi todos, já peguei dinheiro, já dava para alugar 2, 3 meses de apartamento. Entendi. E comecei a ler. Caramba, então esse estilista você também conhece. Vamos andar por aí, Renato.
Segura aqui pra mim um pouco o microfone pra gente fazer... Não, segura a câmera, pronto, que aí a gente faz essa dinâmica daqui. Sim, vocês vão vendo aqui os corredores que eu te falei que eu uso para exposição, né? Eu tô te contando muita história que eu não conto pra ninguém. É porque a pergunta tá diferente. Mas é porque eu sou curioso, na verdade. Eu sou enxerido. Por isso, qualquer coisa você fala assim, Eric, isso não. Mas eu tava querendo saber isso. Então, por causa dos desfiles que você participou, das presenças como modelo, como dançarino também, sim, você acabou conhecendo todo esse mundo da moda, e aí você conhecia as marcas, conheceu o por trás também. O por trás. Mas por quê? Como é que você conheceu o por trás? Você falou, quero conhecer. Como é que foi isso? Não, porque eu via os donos das marcas do Sul que eu conhecia através da moda, e eu queria visitar as fábricas. Aí você pedia. Eu dizia assim, eu tenho um projeto para apresentar para vocês. E nem tinha, né? Nem Ou tinha. já tinha? Não tinha. Daí eu pegava, pintava meia dúzia de panos e chegava lá. Muito bom. Fazia assim de improviso e ia. Apresentava. E eles, então tu faz não sei quantos metros disso. Faço, não tem problema. Boa. Fiz em lã. Porque é assim, eu sou um artista. Exato. Tá? Eu não pinto para vender. Eu pinto o que eu vendo. Eu vendo o que eu pinto, aliás. Entendi. Eu vendo o que eu pinto. Depois de estar pintada que você vai vender. Isso faz parte dos quadros também. E na moda foi isso. Queriam que eu fizesse, eu apresentava o meu trabalho, se quisessem ter aquilo para a marca, compravam, mas eles não me vinham dizer o que eu tinha que fazer. Entendi. Poxa, muito bom. E aí, porque você já conhecia, então, o estilista, você chegou com essa proposta das suas ilustrações para as roupas deles, e você falou assim, olha, já tem os modelos, já tem o espaço, como é que foi essa proposta? Não, eu já tenho os... para a primeira exposição? Sua primeira exposição com a roupa que você falou que vendeu tudo lá na boate. Não, é que eu chamei para o estilista que me conhecia já. Ok. Tá? Daí ele criou... porque eu era muito novo, então todo mundo queria apoiar e achava engraçado aquilo, né? Isso com quantos anos que você estava? Eu estava com 16, 17 anos. Caramba, todo mundo queria fazer assim, Renato, então vamos. Entendi. Pô, tu foi expulso de casa por causa da nossa festa? Não, a gente vai te salvar. Vai te acolher. Vamos te salvar aí dessa situação. Cara. E pronto, foi assim. Que maneiro. Mas então... isso é um passado que é muito legal, que depois é base de outras coisas no futuro. Sem dúvida. Porque depois eu passei a focar nessa história das criações de estampas, e eu disse, Porto Alegre, que é a minha cidade, está pequena para mim. Você já estava fazendo várias estampas para várias marcas. Fiz várias marcas. Okay. Daí mudei para o Rio de Janeiro. Então, eu fui primeiro para Olinda. Fizemos desfile em Olinda. Mas isso foi o que? Você foi para Olinda, vamos pela ordem. Você foi pela Olinda porque teve que fazer uma exposição lá de novas roupas? Como é que foi Por que Olinda? Eu tinha a Vera Barcelos, que era uma artista, amiga minha, que eu morei com ela, e ela também queria ir, separou do marido, vamos para Olinda. Okay. Foi assim, vamos para Olinda, vamos, aleatoriamente. Aleatoriamente, então vamos. Não, ela tinha casa lá. Tá. Tinha um ateliê lá, que é da mãe dela, que era uma grande artista também lá. E nós fomos parar na Ladeira do Amparo, em Olinda. Ladeira do Amparo, quem conhece Olinda sabe que é perto da igreja, uma descida. E eu olhava a casa, por fora era pequenininha, chegava lá dentro, era enorme, tinha mezanino, tinha jardim, tinha tudo. E fomos para lá. E fizemos um desfiles. Eu tenho, graças a Deus, fotografado essas coisas nas ruas de Olinda. Okay. Como eu fiz um desfile depois dessa... Olha, eu estou pulando. Mas aquela que eu fiz a primeira... ok. Depois eu continuei fazendo. Porque daí você viu que deu certo, né? Vendeu pra caramba no mesmo dia. Que eu encontrei a Vera, daí a gente fez um desfile pelas ruas de Porto Alegre. Legal. Entendeu? Vários amigos, eu acho que uns 40, 50 amigos desfilando pelas ruas da cidade. Ou seja, a amizade, né? O contato fez você conseguir alcançar coisas novas e que chamaram muita atenção. As pessoas eram unidas, né? Assim, a amizade fazia isso, porque eu não teria... Se eu fosse um comerciante mesmo, eu não teria dinheiro para pagar a boate que fez a coisa. Foi tudo uma parceria. Tudo parceria. Maneiro. Tudo... Isso na vida é assim também. Total. Entendeu? As pessoas se juntam e para alguma coisa maior e se sente bem, se tu é um cara legal, as pessoas abrem a porta. Vamos descer aqui porque tem uma vista linda aqui, né, Renato?
essa Casa da Guia, quem não veio aqui tem que vir, gente. Muito legal mesmo. Porque, olha, eu venho todo dia. Olha que a gente consegue ver o mar aqui. Vamos para lá. Vamos para ali? Vamos. Ali dá para ver. Ah, mas aqui eu acho que é melhor ir para lá. É melhor? Então vamos lá. Então quer dizer que no mundo, você considera que no mundo das artes como um todo, ter essa conexão, ser benquisto no meio é uma peça fundamental? No seu caso, parece que foi muito fundamental, né? Não, é fundamental. Em qualquer área. Qualquer área, né? Qualquer área, você ser benquisto. E você saber o que você está fazendo, focar no que está fazendo. Quando foca, dá mais certo. Dá mais certo. Tu tem que ter dados daquilo que você está fazendo. Ok. Focar, por exemplo. Fizeram, mas eles também não foram à toa. Eles sabiam que eu ia fazer uma coisa legal. Ah, legal. Você já passou a ideia para eles, né? Se eu tenho o estilista, que todo mundo conhece, Uhum. também tem essa coisa, tu tem uma formação que tu tem que saber dirigir. Eu não ia entrar na maior boate da cidade, pedir para fazer eles me conheciam como cliente, não pedi para fazer uma coisa se eu não tivesse segurança do que eu estava fazendo. Se eu não tivesse todos os... Primeiro eu tinha que convencer o estilista. Convenci. Uhum. Depois tinha que convencer os meus amigos modelos. Daí eu chego lá já com um pacote. Eu falo, olha, eu já tenho os modelos, eu tenho esse estilista daqui, vamos fazer? Vai ser um grande evento. Eles fizeram. Sabe? Poxa, isso legal. Funciona. Esse planejamento, Planejamentos. Né? Legal. Tu tem que adquirir dados do que tu quer para acabar. Vamos. A gente consegue ir por aqui? Vamos por ali. Vamos por ali. Mas nessa época, Renato, você estava fazendo mais essa parte da moda, não é? E você Mas ainda eu faz continuava isso? pintando. Você continuava pintando paralelamente. Você já sabia que o que você queria mesmo era pintura e a moda era só um caminho? A moda, a pintura no tecido era um caminho. A pintura no tecido, entendeu? A pintura no tecido. Eu era muito jovem e meus quadros achavam tudo muito lindo e tal, mas eu tinha que pagar as contas. Ok. E aí, pela moda, deu para pagar as contas. As criações em estampas para moda. Uhum. Eu podia pagar contas, porque eu não fazia só para roupa, eu fazia para calçado, para tênis, para... Poxa, que legal. Eu fiz muita coisa em pele, fiz para bolsas. Entendi. Tá? Aí é que tá, depois eu te conto a chegada aqui, que por isso que eu fiz para marcas de bolsas também. E depois desse primeiro evento seu que você fez no Rio Grande do Sul, é que você entendeu e falou assim, cara, dá para ganhar dinheiro com isso. É que em seguida eu ganhei dinheiro. Daí eu disse, não preciso da família, eu me viro. Bom demais essa liberdade, né? Posso dar a festa que eu quiser agora. Da festa que eu quiser. Cara, bom demais. Ou seja, aí você acabou entrando para uma área que a sua irmã que estava nela, né? Sua irmã sabia disso? Estava muito distante já. Em São Paulo, naquela época, era muito longe. Assim, até para Rio Grande do Sul, entendeu? Uhum. Ela não acompanhou essa parte. Ah, que não. pena. Ela não foi nessa primeira exposição. Eu já estava em São Paulo. Ah, ok. A gente tá falando do mar, por isso que a gente veio aqui para pegar um sol. Aqui é uma coisa louca, que aqui a gente vê os golfinhos. Ah, que legal. Aqui que nem... Tem alguns momentos lá em Lisboa que acontece, né? Mas aqui a gente da Casa da Guia pode ver que visu. Um momento no verão eles vão passar. Hoje não. Hoje ainda não. Ia ser muito fantástico se tivesse ótimo. passado hoje, né? Não, muito bom. Vamos sentar num lugar na sombra, Renato. Segura aqui para mim, por favor. E aí a gente estava falando que depois dessa sua primeira exposição com os tecidos que você tinha os desenhos, que foi naquela maior discoteca Água na Boca do Rio Grande do Sul, você viu que estava para ganhar dinheiro, mas que também a sua irmã não estava lá nessa hora porque ela estava na vida dela em São Paulo, casada, estava distante. Ela não teve, a única fase dela foi bem o início mesmo. Okay. Entendeu? Em seguida ela foi para São Paulo. Ah, entendi. Entendeu? Foi bem no início só. Depois ela não teve mais. Teve sim a interferência dos professores nas escolas que eu tive. Que eram os mesmos professores? Centro. Não, do curso que eu estava fazendo, do Centro de Desenvolvimento da Expressão, eram a parte, não eram professores de colégio. Ah, ok. Ela não chegou a frequentar esse mesmo curso que você fez? Não, nunca. Não. Ah, tá, entendi. Ali já era outra coisa, tinha outros professores, o Bento, onde eu te falei que eu fiz experiências, quase botei fogo no local. É bom. E como eu era um pouquinho mimado,
Eu disse assim, quero uma sala só para mim. Eu não sei por que eles me faziam essas coisas. Você conseguia. Pensando, por que será que eles me deixaram? Daí eu me sentia ali sozinho e disse, não quero mais. Quero gente perto. Quero gente. Eu não sei porque eles me aturavam desse jeito, sinceramente, eu não sei. Era o queridinho da galera. Você tô vendo que a galera gostava muito de você sempre. Tive que evoluir muito depois disso. Foi mal acostumado. Mal acostumado. Mas ainda bem, né? Tratado com carinho a gente gosta. Vamos sentar aqui. E aí, Renato, você, só pra gente seguir um pouco mais na sua história. E aí, depois que você viu que dava pra ganhar dinheiro no mundo da moda, você encontrou a sua parceira, qual é o nome dela? A Vera Barcelos. Vera Barcelos. E aí ela falou, vamos pra Olinda. Vamos pra Olinda. Eu fiz um desfile com ela pelas ruas de Porto Alegre. Dominaram a cidade. E depois, com problemas particulares dela e tudo, que ela queria ir pra Olinda, eu digo, então vou junto. Boa. Não resolveu a parte dela de casamento, então a Von separou. Tentei ajudar, mas não adiantou. Ensinei até o marido a massagear ela, mas não adiantou nada. Pronto, era uma boa. Às vezes salva o casamento. Uma massagem bem feita, é verdade. Mas pronto, aí chegando em Olinda também, daí deixei ela lá. E fui, voltei para Porto Alegre, cheguei a fazer mais uma marca, que era de calçado. E encontrei um amigo meu, que é o Paulo, e disse, vamos embora para o Rio? Do nada. Do nada. Disse, não, mas ele já tinha conexão no Rio já? Nada. Ele disse assim, mas a gente vai ficar onde? Não, vamos embora daqui, isso aqui é muito pequeno para nós. Entendi. Vocês já estavam dominando, já estavam com o dinheiro guardado para poder se aventurar no Rio? Que nada. Não? Nada. Eu tinha, porque eu sou meio econômico, para quando eu tenho... Porque eu estou sempre prevendo que daqui a 2 meses eu tenho que pagar a renda, então eu sou controlado. E a gente vendeu o que tinha. Sim, eu tinha um piano no meu apartamento, vendi. E disse, então, pegamos. Eu fui o último, foi de ônibus. Viagem longa. Coitado do Paulo, ficou esperando, o Renato não vai vir, porque ele que me botou na cabeça isso, de ir para o Rio, né? E eu estava na dúvida. Daí eu fui o último a entrar. Aquela coisa já estava quase andando, e eu entrei no ônibus. Cena de cinema. De cinema. Daí chegamos... Porque a proposta dele, assim, se a gente não conseguir, a gente dorme na rua, no Rio, dorme na praia. E qualquer coisa com dinheiro de volta também volta. Volta, mas não tinha assim tanto. A gente teve dinheiro para... E eu tinha uns tios lá. Entendi. Tá? No primeiro dia eu fui... Mas eu não podia... Eu poderia ficar na casa dos meus tios, mas eu não podia ficar com o Paulo Henrique na casa dos meus tios. Ok. Daí eu tinha que ir para a rua mesmo. Daí o Paulo, mas vamos dormir na rua. Eu digo, aventureiro, assim? Paulo. Aventureiro. Eu digo, eu dormi na rua? Meio mal, hein? Fomos para um hotel. Baratinho, mas fomos para um hotel. Eu digo, amanhã a gente pensa no resultado disso. E qual que era o plano, assim, chegar no Rio tinha alguma coisa planejada? Com tudo meu, assim, com o histórico do que eu tinha feito para as marcas. E no Rio tinha várias confecções. Entendi. Eu sabia que tinha... Vamos caminhar, porque isso aqui vai dar moça. Bom, é que tem muitas flores aqui em volta. Daí, chegando no Rio, a ideia de dormir na rua não me agradou muito. Só que tem esse detalhe. O Paulo Henrique era loiro e eu negro, tá? Boa, uma dupla de contraste, coisa boa. Que fomos pro Baixo Leblon, todo mundo nos olhava. Acabamos conhecendo todo mundo do Baixo Leblon. Caramba. Tá? Os atores e tudo nos convidavam. Fácil. O meu pai até, né, já voltava a me dar com meus pais e tudo, né? Eles falaram, o meu pai falou uma coisa, Renato, você está indo pro Rio, então ou você engole o Rio ou o Rio te engole. Boa. Assim, eu vou engolir o Rio. Exatamente. Boa. Essa coisa do Rio me engolir, nem pensar. E daí, no segundo dia que a gente estava, já fomos atrás de trabalho. Entendi. Mas já tinha algum lugar específico na cabeça para... Não, nós entramos, passando em Copacabana, tinha uma loja que estava inaugurando, nós entramos na inauguração. Que era... Coquetel de inauguração e vocês lá, oi? Oi, era inaugurando uma agência de aluguel de casas. Nós entramos, olha aqui, está inaugurando, vamos lá. E nós éramos o primeiro cliente a entrar. Daí explicamos a situação, que a gente estava com pouco dinheiro. Daí eles, para dar sorte,
eles aceitaram nós para pagar no final do mês. Para alugar um espaço. E sem dar entrada. Que delícia. Era aqueles apartamentos de temporada, sabe? Uhum. Não, vocês não precisam pagar agora. Vocês são os primeiros clientes, então vocês pagam no final do mês. Boa. E eu digo, bom, a gente já tem apartamentos. Começou com um passo de sorte, coisa linda. Foi. E depois aí o que eu fiz? Com aquele meu dossiê que eu tinha de trabalho já feito no Sul, comecei aí as marcas. Marcas de roupa também. De roupa no Rio. O Rio tem várias. Hoje em dia eu não sei como é que é, mas na época tinha prédios de pronta entrega. E aí você falou, hoje eu vou passar em todas. Foi. Não, mas na primeira que a gente foi já tinha trabalho. Ah, que legal. E nos deram, não, que interessante, tal. E a gente assim, bom, e aquele apartamento era um quarto-sala, né? Tá. E agora? E eu achando que a gente estava muito bem no Rio de Janeiro, né? Na Prado Júnior. Daí eu falava para as marcas, né? Assim, não, eu tenho meu ateliê na Prado Júnior, eu achando assim muito chique, né? E não é um lugar tão legal. Não, era um lugar de prostituta, travessia. Daí uma das clientes chegou e disse assim, Renato, para de falar que seu ateliê é na Prado Júnior. Caramba! E você achando que estava abafando, né? Eu achando que aquela rua cheia daquelas figuras exóticas era o Rio de Janeiro. Coisa artística fluindo, né? Fluindo, eu achei que aquilo era Rio, né? Eu disse, não, isso aí é o normal do Rio de Janeiro. Aquelas gente toda meio esquisita, achando que isso é Rio, né? É diferente aqui, né? É diferente. E eu falava com o maior orgulho que estava naquela rua. Depois entendeu. Mas aí você... Só depois que eu fui entender que não era bem assim. Você já conseguiu, então, um trabalho como também ilustrador dessas marcas. E como é que era o contrato? Era mensal? Era por lançamento? Não, era por peça, por metragem. Por peça. Ok. Era por metragem ou se não por corte. Entendi. Por exemplo, as t-shirts vinham cortadas. Aí você fazia uma a uma? Fazia uma a uma. Caramba, então era como se fosse uma coleção exclusivaça da marca. Exato. E depois o tecido não, o tecido que eu fazia era um tecido a metro. Aí eles cortavam depois. Daí eles cortavam depois. Ah, entendi. Então ou era por unidade ou era por metro. E a coisa foi crescendo. Impressionante, tive muita sorte. Teve fábricas de Petrópolis que encomendavam. E tinha que ir para Petrópolis, teve o seu Oswaldo lá em Petrópolis. Ele resolveu, não sei porquê, me dar todas as tintas. Então eu ganhava as tintas da fábrica para produzir para as outras marcas. E eles me cediam um espaço que era aqueles espaços quilométricos para espichar até o tecido e tudo. Fiquei amigo, ficava na casa deles. Foi muito legal. Muito legal. Eu não posso me queixar da sorte. Assim. Eu tive muito momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Entendi. E quando você chegou no Rio, você fechou logo esse primeiro trabalho, você ali já estava ganhando bem, já tinha aquele impacto da cidade maior? Com o tempo já tinha funcionários. Ah, que legal, porque o trabalho ficou grande demais. Comecei a atender as lojas de decoração também. Ah, como que? Não, o cara... Para móveis, assim? Para móveis. Eles tinham móveis encalhados. Eu digo, manda esses móveis pro meu ateliê que eu pinto isso tudo e vocês vendem. Você que chegava assim com essa proposta para as empresas? Sim, eles me descobriam. Eu disse, eles me descobriam e assim, vai lá ver. O que você pode fazer? O que você pode fazer? A gente pode vender os teus quadros. Eu digo, que bom. Nessa época você já estava vendendo quadro ou estava... Já estava produzindo os quadros. Produzindo, mas estava vendendo também? Vendia pouco. Vendia pouco. O artista até conseguir que tenha nome ou qualquer coisa leva um tempo. Mas esse dava um dinheiro imediato. As pessoas podiam não comprar quadro, mas as fábricas encomendavam tecido, as lojas de decoração encomendavam algum material para decoração. E aí tinha que vender aquilo, aí você ajudava aquilo ali a ficar mais bonito e vender melhor. Mas se vendesse ou não vendesse, eu já recebia. O trabalho está feito. Mas graças a Deus eu acabava fazendo com que aquilo tudo vendesse. E aí a galera queria mais do Renato. Daí eu tinha um ateliê com 11 funcionários, que eu mostrava como era para fazer cada coisa, e eles faziam e reproduziam o que eu fazia. Ah, que legal. Você ensinava a técnica para eles e eles faziam que nem você. Eu tive atores, tive artistas que estavam fazendo a faculdade, que hoje em dia são
ficaram famosos, eles eram meus funcionários, faziam para pagar a cal, pagar a faculdade. Poxa, que legal, cara. Entendeu? E era muito doido, porque eu tinha esse apartamento, né, lá em Ipanema, Uhum. e meu ateliê era nesse apartamento. Já mudou de lugar. Já não era, não, já de lá isso foi o início da Prada Júnior. Depois eu mudei para Ipanema. Ou seja, com o sucesso das roupas, das marcas que você estava ilustrando. Trabalhei com Frank Mauri, 90 Graus, a Maria Antônia. Essa Antônia que vendia para Portugal e para a Suíça. Ou seja, eram marcas que contratavam você e vendiam até fora do Brasil. Até fora do Brasil. E eu não sabia para onde, não sabia para quem, assim, porque eu não tinha acesso, eu tinha acesso a elas. Quem é que pagava melhor? Era a roupa? Eram móveis? Eram artigos de acessórios? Eram coisas completamente diferentes, porque os artigos de móveis, talvez eu ganhasse mais com os móveis, porque eram peças únicas. Ah, entendi. Entendeu? Vendia menos, mas quando vendia era um dinheiro maior. Por exemplo, papel de parede. Ah, que legal. Fiz papel de parede. E isso tudo Caramba. também me ajudou na minha formação. Entendeu? Você tava pintando em tudo que era possível. Aonde eu queria que eu pintasse, eu pintava. Que legal, cara. Que legal. Entendeu? Eu disse, bom, vou pintar isso. E aí dominou o Rio, você engoliu o Rio. Daí eu engoli o Rio. Daí o que aconteceu nesse meio tempo? Eu podia frequentar todas as festas, eu podia dar uma festa onde ia todos os artistas e os não artistas. Ou eles usavam a sua roupa que compraram de alguém, ou eles eram modelos. Trabalhei até para o Bicho Comeu da Xuxa. Ah, era um programa da Xuxa? Não, o Bicho Comeu era a marca da Xuxa de roupa infantil. Não sabia, que legal. Era a roupa infantil da Xuxa. Entendeu? Legal. E a Antônia, que é a filha da Xuxa, da Glorinha, tinha 5 anos. Eu até dei uma roupinha para ela do Bicho Comeu. Então chegou também, caiu nas graças dos artistas famosos do Rio. Caiu na graça das marcas famosas. Porque essa da Bicho Comeu era uma marca da Xuxa. E quem cuidava era a irmã da Xuxa. Só que ela comprava as peças da Maria Antônia. É uma coisa, as marcas trabalhavam... Eu não ficava na frente, tinha sempre alguém, uma marca na frente, e eu que fazia as estampas. Para isso eu tinha uma equipe. Entendi. E aí é que tá, vou ter que puxar uma coisa que nessa história de eu fazer essas estampas, uma amiga minha do Sul disse, recebe um amigo meu de Portugal. Ok. Daí eu digo, tá bom, como eu recebo todo mundo bem. Vamos voltar para a galeria, Renato. Como eu recebo, não quer ir lá embaixo? Vamos sim, que ali a gente ainda não foi. Tá. Como eu recebo todo mundo bem, tudo igual, né? Recebi esse português. Ok. Tá. E ele viu meu ateliê. Recebeu no Rio? No Rio. Ok. Viu meu ateliê. Foi por causa dessa ida a esse ateliê que eu não tinha intenção de sair do Rio. Tava com as marcas. Claro, você estava benzaço lá, né? Tava dominando. Só que o que aconteceu? O Brasil mudou. Ganhou o Collor. Ok. E esse português que foi lá me visitar, disse assim, já de cara ficou achando, Renato, isso ia dar muito certo em Portugal. Ele tinha visão, ele era da área também? Não, ele tinha aquela ideia da CEE, que tinha dinheiro para fundo perdido para montar algum negócio. Ele estava procurando algum negócio para investir. Ele focou em mim, disse assim, vamos montar isso lá. Entendi. Tá? E eu não dei bola para aquilo. Eu estava indo bem e tal, mas aí veio o tal do Collor e eu criei as estampas para as marcas, né? Só que eu fazia Fenite. Fenite era uma feira muito famosa, é muito novo e morou sempre aqui, né? Então, lá tinha as feiras de moda. Entendi. E nessas feiras que eram vendidas marcas. Daí ele trocou a moeda no meio da feira. Tu acredita? Confusão de preço, ninguém sabia mais nada. Não, ninguém sabia quanto valia. Caramba. Ninguém sabia, nem eu sabia quanto valia a minha peça, meu trabalho, nem os fabricantes sabiam quanto valia o produto deles. Como é que tu troca uma moeda no meio de um grande acontecimento? Tu não sabe nada. O que aconteceu? Nessa época já tem uma novela. Nessa época já estava morando eu e o Orlando Moraes, que casou com a Glória. Ok. Tanto é que eu virei padrinho de casamento deles. Mas daí o Orlando chegou para mim e disse, Renatinho, estão te convidando lá de Portugal. Ele já tinha morado aqui.
tu está numa idade que tá bom, eu acho que tu deve aceitar, porque aqui ainda vai ficar essa confusão por muito tempo. O Orlando que falou que não estava bem, falou para embarca nessa. E eu estava na dúvida. Eu disse assim, olha, estão me convidando para isso. A Fenite já não tem os pedidos, me cancelaram os pedidos. Por causa dessa mudança eu vou ter que mandar todo mundo embora. Sabe assim, já não tinha... Eu tinha que esperar começar tudo de novo para dar tudo... Os pedidos que eram 3 mil metros, ficou 300. Pirou. Assim, mudou tudo. Você viu que impactou realmente ali a economia. Impactou. Tem gente que perdeu dinheiro, tem gente que não sei o quê. Eu perdi foi os pedidos e perdi o trabalho. E tinha esse abano de Portugal, né? Olha, vem para cá. Okay. E daí eu resolvi aceitar a proposta. Eles disseram, não, a gente te paga passagem, tudo. E isso quem que falou que paga a passagem? Como é que foi isso? O Arthur Espírito Santo, esse amigo que foi apresentado por uma amiga lá do Rio Grande do Sul. Ele falou assim, eu banco você para você ir lá, banco tudo. Banca tudo, porque... Ele tá querendo investir no artista. Vamos fazer o projeto. Renato. Exato. Maneiro. E eu digo, bom, lá eu posso fazer exposições, lá eu posso fazer esse projeto. E nessa época você estava pensando... que vai acontecer é eu voltar. É isso. Nessa época você estava vindo aqui para fazer um projeto mais focado no que você já estava fazendo no Rio, ou seja, com roupas, com marcas, ou era para trabalhar no artista Renato? O artista Renato dos quadros era paralelo sempre. Mesmo com essa vinda para cá, ainda era paralelo? Não, era com a vinda para cá ia ser assim. Eu vim para um projeto que estão me pagando que era para criar as estampas. Para criar estampa também? Para criar as estampas. E como eu já estou na Europa, ia fazer as exposições. Aproveitava, fazia paralelo com essa conexão europeia. Tanto é que acabou não deu certo o tal do projeto, porque o dinheiro era fundo perdido. Uhum. E acabou gastando todo o dinheiro e não fizeram o que tinha que fazer. Ponto. Eu cheguei aqui, daí descobri que eu já trabalhava com o Augustus, com um grande costureiro que tinha aqui, que se chamava Augusto, que era o estilista da primeira-dama e não sei o quê. E ele, quando eu fui pedir para ele apoiar o projeto, ele disse, mas eu trabalho contigo já há anos. Eu não sabia. E você falou, como? Como? Depois, aí que caiu a ficha. Não, ele foi mostrar, eu digo, isso eu fiz para Maria Antônia. Que era uma estilista que tinha. Comprava de você lá no Rio e trazia para Portugal. Trazia para Portugal. Maneiro. E comprava, não sei como é que porque tinha a marca dele. Entendi. Era o seu desenho, mas com a marca dele no final. Com a marca dele, com as minhas estampas com a marca dele. Caraca. E eu não sabia. Daí isso tudo juntou para fazer o projeto. Porque nós tínhamos que ter o projeto e quem consumiria, ou quem apresentaria o consumo daquilo como viável, né? Para ser viável o projeto. Claro, tem que vender. E realmente aconteceu, só que gastaram, na época, várias pessoas fizeram isso. Os projetos foram aprovados, compraram casas, carros, e o projeto em si não fizeram. Entendi. Daí chegou um ponto que eles disseram, então, Renato, olha, já nós não vamos poder mais... avançar. Não vamos poder mais te bancar, e agora vamos dar um tempo para ti, ver se tu quer voltar para o Brasil, quer ficar aqui, nós vamos até aí e tal. E te pegou de surpresa essa notícia que não ia dar, ou você já estava vendo que não ia dar certo? Eu estava achando esquisito, porque nada eu assinava, assim, de contrato, estava achando aquilo, não, é porque tu não tá regularizado, porque não... Eu achava aquilo muito esquisito. Mas até então estava ganhando... Estava ganhando, estava me pagando, não estava tendo problema nenhum, não estava tendo despesa nenhuma. Ok. Tudo certo. Daí, no momento que teve foi no momento que um amigo meu veio, o Paulo Henrique, disse assim, vou para aí para trabalhar contigo. Daí, quando chegou, acabou. Paulo veio na hora errada. Na hora errada. E daí eu disse, bom, estou aqui. Mas com isso eu conheci já muita gente. No meio desse tempo, conheceu os irmãos? Conheço. E aquela velha coisa que eu tenho uma certa sorte, eu acho, né? Conheci os diretores da RTP, que só tinha 2 canais de TV. Caramba. Mas eu conheci o diretor, que Como é que você conheceu? Decorando numa festa na casa de uma amiga. Ok. Que estava decorando um novo apartamento. Daí eu mostrei algumas coisas dos meus quadros. Quero te encomendar 2 quadros. Boa. No meio da festa já vendeu um quadro. Daí eu disse, ele encomendou 2, e eu disse, tá. Quando eu fui entregar, eu levei mais. Boa.
Só que ele esperava que o meu preço fosse um preço mais barato, né? Daí, quando eu dei o preço para ele, eu falei, cara, o teu preço já é o preço dos pintores mais médios, o top daqui. Eu digo, é assim, é esse o preço. É esse o preço. E daí ele gostou do outro que eu levei, que não era o que ele tinha encomendado. Você deu de brinde, levou de cortesia. Não, tá doido? Não? Ah, não. tá. E eu disse, não, se tu quer esse, tu vai ter que comprar os 3. Ah, entendi. Tá doido? Vou dar de cortesia. Não, eu sou que nem a Cacilda Becker. Não me peça para dar, a única coisa que eu tenho para vender. Muito bem. Muito bem. Achei que tinha sido um melhor. Não, compra esse daqui, que aí. Não. Levou para ele ver, para ele ficar com água na boca. Eu tava vendo um apartamento absurdamente lindo. Eu digo, não. Ele pode, né? Ele pode. Daí ele pagou, não titubeou. Maravilha. E o pessoal todo, o Paulo Henrique e os outros amigos, que inclusive foi aqui que apresentou ele, tudo lá embaixo, esperando o resultado da situação. Descer com o cheque, todo feliz da vida. Assim, podemos alugar um apartamento. Boa! O Paulo que tinha vindo do Brasil aqui, né? Tinha, daí em seguida, ficou assim, sabe uma coisa? É os meus quadros. Aí que você entendeu que era essa a direção. Que eu estava perdendo tempo com... Daí esse mesmo diretor apresentou para outro para outro, fiz uma exposição em São Pedro, e daí conheci, nessa amizade, uma amiga que, por acaso, o pai dela era um cronista social e eu não sabia. Ok. Daí, com essa primeira exposição, ela convidou o pai, né, que é o Abel Dias. Na época, ele era importantíssimo, tinha uma coluna da Nova Gente, que era a revista mais lida, nem existia Caras, não existia nada disso. Era daqui de Portugal a mais lida. De Portugal, mais lida, era Nova Gente que existia. Existia 2 revistas de social no país. E daí ele já fez uma nota da exposição. Ok. E assim foi indo. E tem muito mais novelas. Eu acho que não dá. Entendi. Vamos terminar aqui essa conversa lá na galeria. A gente já volta. Renato, então a gente estava aqui na parte da história em que você estava no Brasil, estava no Rio, dominando tudo, recebeu o pedido, a proposta, né, de vir para Portugal para fazer mais da sua ilustração nas roupas, nos móveis e em tudo que você estava pintando, porque falaram para você que era uma proposta boa, que ia dar certíssimo aqui, acabou que não deu certo. E você saiu do Brasil, que você falou também por causa da instabilidade política e econômica, né? Veio para cá e não deu certo. No auge do Collor, né? No auge do Collor. Veio para cá, ficou um tempo, viu que o projeto não estava indo para frente, mas você descobriu. Mas eu resolvi, eu fiz lá umas 3 despedidas no Rio em Festa. Coisa boa. Eu ia sair para a Europa, fazer sucesso, eu digo... Passou um tempo, eu disse, eu agora não volto tão cedo enquanto não fizer a minha marca aqui. Entendi. Você falou, agora eu só volto para o Brasil quando for sucesso na Europa. Sucesso, que eu prometi que eu ia fazer isso. E agora, para a gente também não se esticar, a gente convida aqui para uma parte 2, para o Renato contar da história da parte não só de Portugal, mas como da Europa. Mas me fala aqui só alguns pontos assim que ele vai ficar para contar no próximo episódio. Assim... Depois dessa fase inicial, muita água rolou, né? Depois disso já tive restaurantes em Portugal, inclusive um na praia que o Caetano inaugurou. Tive programas de televisão, tive uma produtora de eventos. Paralelo, comecei a fazer todas as feiras de arte em Paris, Moscou, Bruxelas, Mônaco. Não, realmente você começou de Portugal, passou para a Europa. Passou para a Europa, é isso que eu falo. Entendeu? Dominou a Europa. Primeiro sul do Brasil, depois engoliu o Rio e agora dominou a Europa. E aqui foi incrível porque os artistas que eu conhecia no Rio, que eu acabei conhecendo e convivi com todos, eu acabei recebendo muitos deles aqui. Legal. Né? Então, muitos foram para minha casa. Maurício Matava passar as férias na minha casa. Aliás, veio morar aqui, ficou lá em casa. O Henri Castelli, a Liege Monteiro veio fazer uma produção aqui. Então, os meus amigos do Rio vinham. E outra coisa,
tipo Jorge Amado. Quando é que eu ia conhecer Jorge Amado no Rio de Janeiro? Entendeu? Aqui não, aqui ficou amigo. Abriram portas diferentes aqui, né? Até mesmo para o Brasil. E muito mais próximas pessoas. Por exemplo, ele era muito amigo do Lima de Carvalho, o dono da galeria onde eu fiz várias exposições. Eu sou um dos artistas lançado pela galeria aqui em Portugal do Casino do Estoril, que era o Lima de Carvalho. E que tu foi. É verdade. Né? É só que esse personagem que tu conheceu era um dos personagens nos livros de Jorge Amado. Caramba. Daí, quando o Jorge Amado vinha a Portugal, e o Jorge assinou um quadro meu, da Gabriela, que tem assinatura minha e do Jorge Amado. Por causa de uma exposição, como eu te falei da exposição em homenagem ao Saramago, mas o Jorge ainda estava vivo, veio para a exposição e assinou um quadro. Então tem toda essa história dessa passagem para as galerias, né, que é o percurso que eu ainda tenho até hoje. Muito bom, né? muito bom. Renato, e só para a gente fechar aqui, nessa sua história, vamos pensar assim, só até onde a gente contou. Não ficou não. Isso vai ser na parte 2. Nessa história que a gente contou até agora, que foi o momento que você veio para cá, o projeto não deu certo, mas você viu que conseguia vender de verdade os seus quadros. O que você notou que fez parte... O artista é mais valorizado aqui. E o que você notou assim que andou sempre... Você falou muito da sorte de estar no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo. Mas além disso, teve alguma característica sua que você falou assim, que você fala, se não fosse isso comigo, eu não conseguia chegar onde eu cheguei? A educação. Okay. Uma pessoa que sabe se pôr e sabe o que quer e sabe usar a educação em qualquer situação, abre portas. Porque eu poderia ter várias barreiras. Brasileiro, imigrante, negro. Podia ter várias barreiras. Não tem, porque a educação, a base da educação das pessoas é que abre portas. Maneiro demais. Galera, a gente vai ficando por aqui, infelizmente, mas a gente vai querer sim fazer parte 2 se você topar, Renato. Tá bom, eu topo. Daí conto mais histórias e quero que as pessoas... Quem está querendo fazer alguma coisa, foque nisso, entendeu? Sempre consegue. Não deixa ninguém te dizer que não pode. Escute. A crítica é para ser escutada e ser analisada depois. A crítica do seu trabalho. Eu levei o não também, é que eu estou falando coisas maravilhosas, mas eu levei alguns nãos de espaços, sabe assim, apresentei trabalho, também não foi aceito. Não é só essa maravilha, entendeu? E também tem o lado de trabalho físico mesmo. Para estar no glamour depois, ou numa exposição toda, teve o trabalho de quebrar pedra para fazer escultura, teve o trabalho de cortar o ferro, entendeu? Tem que focar e tem que saber a cada momento a se posicionar. Maravilha. Renato Rodner, cara, obrigado mais uma vez pelo carinho de sempre, por receber a gente aqui do Qual é a Boa. Obrigado mesmo. E a gente vai querer sim fazer a parte 2, vou marcar com o Renato. E vocês aproveitem para seguir as redes sociais todas do Renato, que tem não só a sua, mas também o seu projeto, que é um blog também, um site. Eu tenho assim, se quiserem seguir o meu pessoal, é o Rodner, tá? Depois tem a Rodner Gallery, tá? E tem um blog junto com o Marco Monteiro que eu faço, que é o Arte 351. O que tem lá, Renato? O Arte 351 é um cultura só. Cultura, maravilha. Tá? Não é social, é só cultura. São os eventos artísticos. A Carol faz todo um trabalho, que trabalha com a gente, que é casada com o Marco, que faz todo um trabalho lindo que ela faz no Instagram. Está sempre atualizando o que está acontecendo em Portugal, no mundo, do pessoal da língua portuguesa. Se vocês forem no arte51.pt, que daí é o próprio blog, vai encontrar os acontecimentos que estão tendo aqui na Europa, tudo que feiras, tudo que é música, teatro, tudo ligado à arte. Bom demais. Galera, a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio, que vai ser em breve e vai ter parte 2 com o Renato sim. Valeu, gente.